Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai seguir as aulas falando do sistema genital feminino, que é o sistema da reprodução da mulher, tá certo? Antes disso, na última aula de sistema urinário, eu acabei esquecendo de passar a atividade para vocês. E eu quero que vocês procurem na internet ou siga aquela aula, né? Que eu dei um exemplo falando da pia de água, da torneira, do cano, do esgoto, como é que funciona o sistema urinário, e vocês façam também, como se fosse um esquemazinho, certo? Um esquemazinho e depois fale detalhado de todas as partes, né? Do órgão, dos rins, das vias urinárias, do uréter, da bexiga, da uretra, tá bom? E compare do homem e da mulher, tá bom? Então vamos lá. Sistema genital feminino é um conjunto de órgãos encarregados da reprodução na mulher. É formado por órgãos megatógenos, que são produtores de gametas, e megatóforos, por onde transitam os gametas. Um órgão que vai abrigar o novo ser vivo em desenvolvimento é o útero. Órgãos genitais femininos. E aí está mais ou menos eles, né? O útero, que abriga o ser vivo, os ovários, que são em dois, trompas de Falópio também, que são em dois, que faz a ligação do ovário ao útero, né? O orifício interno, o externo, que é o colo do útero, a vagina e os lábios menores. Os órgãos genitais. Vamos falar dos ovários. Produtores de óvulos são duas glândulas situadas na cavidade pélvica, uma de cada lado do útero, cuja forma assemelha-se de uma amêndoa, de cor esbranquiçada. Produzem os gametas femininos e hormônios estrogênio e progesterona. Atuam sobre o útero nos mecanismos de implantação do óvulo fecundado e sobre o início do desenvolvimento do embrião. Então aqui vocês verem, né, os ovários nas lateraisinhas com o formato de amêndoa, faz ligação direta com o útero. O útero é o órgão que abriga o ser humano. É um órgão que aloja o embrião durante o processo de desenvolvimento até o nascimento. Então, gerou uma gestação, né? O embrião, ele vai ser fecundado, vai ser desenvolvido até a hora do parto, né? Até os 9 meses, se for um parto normal. Normal no sentido assim, de a criança não for precoce, 7 meses, 8 meses, ela completar até os 9 meses para depois ter o parto. Em geral, tem a forma de uma pera invertida. Nele se distinguem 4 partes: o fundo, o corpo, que é todo ele, o istmo e o cérvix. Tudo mostrado na imagem aí, vocês estão vendo, né? A menstruação. A menstruação é o líquido, né? É a perca de sangue que a gente tem uma vez no mês, certo? Que é liberado pela dosagem hormonal que se acontece, né? Que a gente libera por todo o mês quando a gente não está na gestação. A vagina é o órgão de cópula, coito, possui um canal de 7 a 9 centímetros de comprimento e de 2 a 4 centímetros de largura. É o local onde o pênis deposita os espermatozoides na relação sexual.
Então, quando diz coito, né, quando a gente tem a relação, o contato, para que seja liberado esses espermatozoides, é através do contato da vagina com o pênis. Se a mulher estiver em período fértil e não estiver preparada, com certeza ela gera uma gestação. Por isso que tem os métodos contraceptivos, né, para a gente possa prevenir. Além de possibilitar a penetração do pênis, possibilita a expulsão da menstruação e na hora do parto, se for normal, a saída do bebê. Aí mostrando, né, como se aconteceria o pênis penetrado na vagina, o sêmen depositado no fundo da vagina após a relação sexual, aí os espermatozoides dentro do útero, os óvulos, né, ali nos ovários, o espermatozoides na tuba, que é na trompa de Falópio, o embrião e o óvulo sendo fecundado pelos espermatozoides. Aí tem os óvulozinhos, tá vendo? Todo o processo que acontece na hora da relação sexual. Vulva, conjunto de órgãos genitais externos, né? Então a gente vê mais aqui na frente. Clítoris e bulbo do vestíbulo são estruturas eréteis. Clítoris é um órgão erétil feminino vascularizado e inervado bastante sensível, né? Ele é estimulado no ato da relação sexual, né? E tem a função erétil. Monte púbico, lábios maiores e menores. São os órgãos genitais externos. Na imagem, né, onde tem os pelozinhos dessa região anterior da vagina, o monte púbico, e os lábios, os maiores são mais externos e os menores mais internos, como está mostrando aí na imagem. Monte púbico é uma elevação mediana anterior à sínfise púbica e constituída especialmente de tecido adiposo, que é de gordura. Apresenta pelos espessos após a puberdade. Os lábios maiores são duas pregas cutâneas que delimitam entre si uma fenda. Após a puberdade, apresentam-se hiperpigmentadas e cobertas de pelos, embora suas faces internas sejam sempre lisas e sem pelos. Os menores são duas pequenas pregas cutâneas localizadas medialmente aos lábios maiores. Na pessoa viva, a pele que recobre é lisa, úmida e vermelha. E aí tá o órgão genital feminino, né? A gente mostra o ovário, os ovários, que são em dois em formato de amêndoa, um de cada lado, a tuba uterina, trompas de falópios, aí tem o útero, a vagina, né, e mostra lá o órgão erétil e sensível, o clítoris, o monte púbico, os lábios, o grande mais externo, o pequeno mais interno, o orifício vaginal, o ímen, que é quando se rompe na primeira relação sexual, e o ânus. Mais uma imagem mostrando novamente, tá certo? Tudo que a gente falou. Na atividade, eu vou querer que vocês desenhem e depois vocês descrevam cada um deles, tá bom?